Meu nome é Fabiano, essa é a TV Amigos FC e o nosso assunto hoje é a má gestão dos clubes carioca, tá, gente? Mas antes queria pedir aos amigos aí que se inscrevam no nosso canal, aqueles que não são inscritos, ative o sininho de notificação, deixe seu like aí, isso ajuda a gente bastante a gente manter aqui o canal e os nossos projetos aqui dos Amigos FC em Duque de Caxias, tá bom, gente? Bem, gente, o grande problema hoje, na verdade, dos três grandes do Rio de Janeiro, né? Vamos deixar o Flamengo fora disso, Vasco, Botafogo e Fluminense, é a má gestão de seus dirigentes. Bem, todo mundo viu o que ocorreu com o Flamengo no passado, né? O Flamengo, por décadas, ele sempre recebeu mais dinheiro de TV, os contratos eram maiores, né? E o Flamengo não ganhava título, né? Mas aí, a partir do momento que veio pessoas sérias, pessoas com credibilidade, com conhecimento em mercado financeiro, isso mudou a história do clube, né? O clube conseguiu pagar suas dívidas, renegociou tudo, entendeu que já não era mais o Flamengo grande de antigamente, né? Se apequinou por um tempo, lutando contra o rebaixamento, austeridade financeira, passando vergonha, mas finalmente hoje recuperou seu lugar de destaque na América do Sul e no Brasil, né? Se tornando aí a maior potência do futebol brasileiro e da América, né? Isso se deve muito ao trabalho do pessoal da Chapa Azul, né? São pessoas muito capacitadas. Na época aí foi coordenada aí pelo Eduardo Bandeira de Mello, o BAP, o Valim Vasconcelos, o Rodrigo Tortes, o próprio Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, e fizeram todo esse processo aí de revitalização das finanças do clube e colocaram o clube hoje nesse patamar que ele se encontra. Bem, gente, mas a gente aqui vai avaliar o seguinte: o que Fluminense, Vasco e Botafogo precisam fazer para recuperar sua credibilidade, voltar a ser os grandes clubes que sempre foram. Bem, gente, em primeiro lugar, deixar claro aqui que eles continuam sendo grandes, tá? E muito maior do que se tem se falado aí na mídia, né? É um absurdo a gente ver hoje pesquisas onde aponta que o Atlético Paranaense tem mais torcedor que o Fluminense, tem mais torcedor que o Botafogo. Gente, isso é um absurdo. O que acontece hoje na verdade, é o seguinte: o torcedor está inibido, ele está envergonhado, ele está escondido, mas os clubes do Rio de Janeiro, Vasco, Botafogo e Fluminense são muito fortes, têm plenas condições de reverter o quadro. Agora, isso só vai ocorrer a partir do momento que dirigentes competentes, que conheçam o mercado financeiro, que sejam acostumados a lidar com grandes cifras, né? E que tenham uma credibilidade, uma transparência para o seu torcedor, assumam esses clubes, né? Se não houver isso, dificilmente esses clubes retomarão, né, o seu lugar de destaque. Não é bom para o futebol brasileiro, nem para o futebol carioca. Você tem uma hegemonia, por exemplo, igual para o Flamengo. Era muito gostoso, bacana, né, na década de 80, os times disputando, né, ali pau a pau. Um ano era um campeão, o outro era campeão. Nós tivemos aí na década de 80 aí, Vasco campeão brasileiro, Flamengo, Fluminense, o Bangu disputando o final de título brasileiro em 80, né? Foi uma hegemonia aí do futebol carioca aí na década de 80, né? Os paulistas aí conquistaram muito poucos títulos e a gente não vê mais isso hoje, né? O Flamengo aí que se recuperou e vem despontando. O maior patrimônio de um clube são os torcedores, né? Então, a partir do momento que tiver pessoas capazes, pessoas com credibilidade, com vontade, com transparência, assumindo esses três clubes do Rio de Janeiro, com certeza os três voltarão ao seu lugar de destaque, lugares merecidos, né? Foi isso que aconteceu com o Flamengo e pode acontecer também com os três. Uma coisa que deve se levar em consideração é o seguinte: todo mundo fala, o jornalista, né? O Flamengo ele ganha mais da cota de TV, legal. Flamengo, isso e aquilo, legal. Mas vamos lá. O grande problema hoje dos clubes é justamente a asfixia financeira que estão vivendo por dirigentes incompetentes do passado e atual. Por exemplo, os 4 clubes grandes de São Paulo, pelo seu estadual, ganham mais do que Vasco, Fluminense e Botafogo, né? A gente não imagina, por exemplo, o Fluminense é maior do que o Santos a nível de torcedor, certo? Embora as pesquisas hoje, muitas das vezes, aí manipulado, comprado, enfim, não afirmam isso, mas com certeza o Fluminense tem muito mais torcedores em território nacional do que o Santos. A torcida de São Paulo era muito regional, era muito ali do estado de São Paulo, mas fora do Brasil os clubes do Rio são muito fortes mesmo, né? E como pode o Santos, por exemplo, ganhar mais que o Fluminense, ganhar mais que o Vasco, né? Que com certeza tem uma torcida maior do que a do Santos.
É um clube maior que o Santos a nível de tamanho por torcedores, que é isso que define o clube, é o tamanho da sua torcida, né? Então, como pode isso? Como explicar isso? Bem, gente, é simples. Hoje os clubes do Rio, eles aceitam receitas, né, contratos, em função da asfixia financeira aí por qualquer valor. Eles não conseguem negociar um valor aceitável aí que seja compatível com a grandeza do clube. Essa seria a melhor colocação, né? A gente, por exemplo, a gente vê o Flamengo, ele recebe da Adidas um valor que a capa não paga esse valor ao Vasco. Aí fala assim, poxa, mas como funciona isso? A capa teria que pagar o que a Adidas paga ao Flamengo? Gente, aí são outras questões, né? A grandeza da Adidas, o poder financeiro da Adidas contra o poder financeiro da capa, né? O tamanho do Flamengo, o retorno do Flamengo, que é realmente aquilo que a gente comentou aqui. A força de um clube é sua torcida. Então, seria outra situação. Eu não sei se chegaria a tal valor, mas com certeza, se o Vasco não tivesse financeiramente asfixiado, ele teria um patrocínio bem melhor com a capa. Ele conseguiria negociar muito melhor com a Globo. E a gente não precisa ir longe para a gente afirmar isso, porque a gente tem o exemplo do Atlético Paranaense. Um time menor do que os outros 4 grandes, que me desculpe o pessoal aí que torce para o Atlético Paranaense, mas essa é a realidade. Jornalista nenhum vai falar isso, porque jornalista ele faz média, né? Mas de fato os 3 grandes clubes do Rio de Janeiro, eles são maiores do que o Atlético Paranaense, né? Na sua história, nas suas conquistas, enfim, em tudo, né? Mas ele tem uma excelente gestão. E é um clube que de fato vem crescendo, vem sendo extremamente profissional e vem conseguindo contratos melhores do que os times do Rio de Janeiro. Né, gente? A gente precisa fugir um pouco dessa imprensa. Ano passado, aí, por exemplo, a gente teve vários elogios ao Vanderlei Luxemburgo, porque classificou o Vasco para a Sul-Americana, fez um excelente trabalho. Gente, para a Sul-Americana, só os 4 rebaixados e mais 2 clubes da Série A não se classificam para a Sul-Americana. Né? Então é muito pouco a gente viver disso. Ah, não, porque classificou o time para a Sul-Americana. É muito pouco. Né? Então essa é a reflexão, o nosso ponto de vista que a gente deixa aqui. Se vocês quiserem comentar aí, comentem, expressem a sua opinião. A gente preza aqui sempre pelo debate aqui. A gente vai estar respondendo todo mundo aí direitinho aí, que achar que a gente está errado, enfim, e é isso que faz o crescimento de todos, né? E ajuda também no crescimento do canal aqui, é claro. Valeu, galera? Então é isso, gente. Um abraço, esse foi o papo de hoje, uma ótima semana a todos aí, tamo junto. Valeu?